E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou resolver dois problemas envolvendo o teste da comparação. Vou resolver um problema usando o teste da comparação direta, que é esse aqui, e vou resolver um segundo problema que é envolvendo o teste da comparação com limite, né? Para aí, quando você estiver estudando, verificar qual que é a forma mais adequada para o seu problema, tá? Então, primeiro, o que diz o teste da comparação direta? Ele diz o seguinte: eu preciso de duas séries, tá? Duas séries de termos positivos, AN e BN, tá? De tal forma que os termos gerais dessas séries estão ordenados dessa forma, ok? E nessas condições, o que acontece? Se a série do BN converge, isso implica que a série do AN converge também. E se a série do AN diverge, isso implica que a série do BN diverge também. Então, basicamente é o seguinte: a série formada pela sequência que está acima, né, da outra, se essa série converge, essa aqui vai convergir. Se essa aqui, que é menor, diverge, então a de cima vai divergir também, tá? Então a ordem é essa. Bem, e como que eu posso aplicar isso para né, para essa série aqui? Então, vamos analisar em partes esse termo geral. Então, o termo geral dessa série, então vou chamar aqui de Azão N, é a raiz quadrada de N mais 4 sobre N a quarta mais 4, tá certo? E aí assim, é difícil a gente bater o olho e enxergar aqui uma outra sequência que vai ser tanto maior ou menor que vai resolver o meu problema. Então, aqui eu vou dividir o problema em partes. Então, a primeira observação que eu faço é o seguinte: eu vou olhar só para o que está dentro da raiz quadrada. Isso vai ser suficiente para mim. Vou olhar tanto para o numerador separado quanto para o denominador de forma separada. Então, vamos começar com o numerador aqui. Ó. Numerador. O que esse numerador tem de interessante? Então, essa sequência, né, que forma o numerador, n mais 4, uma sequência crescente, tá? Só que ela é uma sequência que ela vai ser claramente menor do que essa sequência aqui. Primeiro, lembrando que esse n, tá? Esse n é um número natural, então, por exemplo, se o n for igual a 1, do lado de cá eu vou ter 5, do lado de cá eu vou ter 10. Então, eu mantenho a ordem. Se, por exemplo, o n for igual a 2, aqui vai ser 6, aqui vai ser 20. Se o n for igual a 3, aqui vai ser 7, aqui vai ser 30. Então, claramente, a parte da direita é maior do que a parte da esquerda. Isso aqui vale para todo n. Tem como a gente fazer isso de forma mais precisa, tá? Mas acho que essa observação aqui é natural, ok? Beleza, vamos para o denominador. O que o denominador tem de interessante? O denominador é uma sequência do tipo n a quarta mais 4, que é um número muito grande. Só que n a quarta mais 4 é imediato que ele é maior do que n a quarta para todo n. Tá certo? Para todo n maior ou igual a 1. Bem, mas por que isso é importante? Isso é importante pelo seguinte: se eu inverto aqui, ó, né? Se eu passo esse termo para baixo, invertendo a fração aqui, ó, isso aqui fica desse jeito, tá certo? Beleza? É imediato isso, né? Isso é uma propriedade dos números reais. E isso aqui vale para todo número maior ou igual a 1. Bem, mas por que isso aqui e isso aqui, por que essas duas, né, informações, essas duas desigualdades são importantes? Elas são importantes pelo seguinte: porque agora eu posso dizer, sem absolutamente nenhum problema, que essa fração, observe que eu ainda não estou colocando a raiz quadrada, tá? Que essa fração ela é estritamente menor, por exemplo, do que 10n sobre n a quarta mais 4, né? Porque essa parte de cima é menor do que essa parte de cima, e ao mesmo tempo esse denominador é menor do que esse cara aqui, ó. Então isso aqui é menor do que 10n sobre n a quarta. Ou seja, isso aqui é menor, né, do que 10 sobre n ao cubo. Tá certo? Isso é igual a 10 sobre n ao cubo. Tá certo? Bem, qual que é a vantagem disso? A vantagem disso agora é o seguinte, que se eu tirar a raiz quadrada aqui dos dois lados, vale isso aqui, ó. Ok? Beleza? Mas se vale isso, né, o que vai acontecer? Isso aqui, na verdade, é raiz de 10 sobre n elevado a 3 sobre 2. Ok? Ótimo. Então, o meu ANzão aqui, ó, meu AN grandão, que é raiz de n mais 4 sobre n a quarta mais 4, é menor, estritamente menor, do que a raiz quadrada de 10 sobre n ao cubo sobre 2, n elevado a 3 meios, perdão, que eu vou chamar aqui de Bn. Só que olha que curioso, a série
formada pelo Bn, né? A série que de soma do Bn, né? A série das somas dos Bns, que na verdade é o somatório de n de 1 até infinito, de raiz de 10 sobre n elevado a 3 meios, é convergente. Como é que eu sei que ela é convergente? Ela é uma série P com P maior do que 1. Né? O que eu quero dizer é isso, né? Vocês já devem ter estudado. Essa é uma série convergente. Tá certo? Ok? Então, ótimo. O que diz o teste da comparação, então? O teste da comparação diz o seguinte, olha, este termo geral é maior do que este termo geral, mas a série formada por este termo geral que está acima converge. Isso vai carregar essa minha série AN a convergir também. Então aqui, como, né? A série de raiz de 10 sobre n elevado a 3 meios converge, isso implica que a série, né, da raiz de n mais 4 sobre n a quarta mais 4 também converge, né, pelo teste da comparação. E é isso. E aí acabou. Tá? Bem, não é fácil a gente achar, né, a gente construir essas desigualdades, mas é assim que a gente faz o problema. No segundo problema, né, que é relacionado à série da cotangente hiperbólica, então ele pedia lá no exercício para mostrar que a série da cotangente hiperbólica de n sobre n ao quadrado converge. E aí a questão é, como que a gente pode montar essas desigualdades? Aí a ideia aqui é não fazer isso, é a gente usar o teste da comparação com limite. O que diz o teste da comparação com limite? Ele diz o seguinte, eu tenho dois termos gerais, tá? Positivos, tá? De tal forma que o limite da razão de AN por BN converge. Então, se eu dividir o AN pelo BN, isso aqui dá um número C, tá certo? Que é um número finito e claramente positivo, tá? Então, eu quero que esse número seja finito e positivo. Então, se a soma de AN converge, isso implica que a soma do BN converge também. Ou, se a soma dos BNs diverge, isso implica que a soma do AN diverge também. Tá certo? Então a ideia é o seguinte, os dois convergem juntos, os dois divergem juntos. Esse é o teste da comparação com limite, tá? Bem, mas como que eu vou aplicar o teste da comparação com limite para este caso em particular? Vou observar o seguinte. Então, primeiro, né, quem que é a cotangente hiperbólica de n? A cotangente hiperbólica de n é a razão entre o cosseno hiperbólico de n e o seno hiperbólico de n, tá? Mas isso é a razão entre a exponencial de n mais exponencial de menos n sobre 2, que é o cosseno, vezes o inverso, né, do seno, que é a exponencial de n menos exponencial de menos n sobre 2. Posso cortar aqui os dois, né? Isso vai me dar, então, exponencial de n mais exponencial de menos n sobre exponencial de n menos exponencial de menos n. Posso colocar um exponencial de n aqui em cima em evidência, o que vai me dar isso aqui. E vou colocar a exponencial de n embaixo, que vai me dar isso aqui. Certo? Posso cortar agora as exponenciais, esses caras aqui, se é de n e se é de n, para obter essa razão simpática aqui, ó. 1 mais e de menos 2 elevado a n sobre 1 menos e de menos 2 elevado a n. Tá? Ok. O que eu tenho de interessante aqui? Eu tenho que no limite, né, no infinito, isso aqui vai para zero, e no infinito, isso aqui vai para zero também. O que faz com que este limite, tá, quando n vai para infinito, convirja para 1. Perfeito? Então, quando n vai para infinito, esse cara converge para 1. Ótimo. Bem, e o que isso me ajuda, né? O termo geral da minha série, que eu vou chamar aqui de Hn, que é a cotangente, né, hiperbólica de n sobre n ao quadrado, e se eu escolher uma Qn como sendo essa sequência aqui, 1 sobre n ao quadrado, e fizer a razão entre as duas no limite, Hn dividido por Qn, isso aqui nada mais é do que cotangente hiperbólico de n sobre n ao quadrado, vezes, né, o inverso aqui do Qn, que vai ser n ao quadrado sobre 1.
Vou cortar os n ao quadrado, esse com esse. Isso vai sobrar só cotangente. Mas, o que acontece? Isso aqui, quando o n vai para infinito, né? Então, quando o n vai para infinito, esse cara vai para 1. Então, quando n vai para infinito, esse limite vai para 1. Poxa, mas 1 é um número finito, tá? E 1 é um número maior do que 0. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se a série formada por esse converge, então a série formada por esse converge. Se a série formada por esse diverge, então a série formada por esse diverge. É isso que diz o teste da comparação com o limite. Mas, de novo, né? A série formada por 1 sobre n ao quadrado é uma série convergente. É uma série P com P maior do que 1, tá? Converge. E essa é uma das poucas séries desse tipo que a gente sabe o valor. Essa série, ela converge, caso você não saiba, não tenha visto, essa série converge para P ao quadrado sobre 6. É meio trabalhoso mostrar isso, mas dá para mostrar, tá? E aí, enfim, como essa série converge, então isso implica naturalmente, né, pelo teste da comparação com o limite, que essa série aqui também converge. Beleza? É isso. Não é um teste fácil de usar, o teste da comparação. O teste da comparação com limite deixa o teste um pouco mais fácil de usar, mas a primeira versão direta é meio difícil porque a gente tem que sempre arrumar uma desigualdade, né? Nesse segundo caso, a gente não precisa arrumar uma desigualdade, basta que a gente consiga uma série que a gente saiba que é convergente ou não e que se adapte no limite, né, à série que a gente está querendo testar. E é isso. Então começa aqui, converge, aí a gente encerra aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu, até o próximo.